E aí, gente, tudo bem? Vamos hoje para o 9º dia do nosso jejum. Legal, como é que está sendo o jejum, o tempo de oração de vocês? Compartilha com a gente lá no grupo, acho que seria interessante, tá bom? Eu acho que tem várias situações aí que Daniel nos confronta a nos consagrarmos, a vivermos o Senhor na prática, né? A realmente abandonarmos o nosso pecado, os nossos pecados, para que a gente não caia em tentação, para que nós conseguimos ser fiel ao Senhor, para que nós sejamos fiel ao Senhor através da ajuda do Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. Então, em Daniel ele traz até aqui, né, e vai trazendo isso no decorrer do livro dele, ele nos confronta realmente a vivermos uma vida em santidade, em viver uma vida em devoção ao Senhor, né? Então, o quanto que nós, filhos de Deus, às vezes perdemos essa devoção por coisas tão pequenas, né? Mas vamos lá, pessoal. Não é sobre isso que eu vim falar hoje aqui. Ai, ai. Vamos pro capítulo 4. Hoje a gente vai ler o capítulo 4 todo, tá bom, gente? Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Há uma saudação aqui. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Então aqui há uma reverência à adoração a Deus, gente. De Nabucodonosor. 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Então, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interpreto para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei ali adiante de mim, estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu, cresceu, cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Nas visões, eu tive deitado em minha cama. Olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em voz alta: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco de suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Esse é o sonho que eu... Então aqui acaba o sonho, né? Aí começa no 18. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo. Para mim, exceto você,
pois o Espírito dos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho e sua interpretação o assuste. Beltesazar, respondeu, meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado fosse aos seus adversários. Olha lá, gente, vai começar. 20. A árvore que viste, que cresceu, ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas, muitos frutos, o qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves dos céus e seus galhos. És tu, ó rei, tu te tornaste grande e poderoso, pois a sua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Gente, a Babilônia era muito grande. Era muito grande. Então, assim, é algo, se a gente for parar para pensar historicamente, assim, o quão grande ela era, né? Ela era enorme, ela tinha quilômetros de muro, ela tinha vários portões, ela tinha vários templos lá dentro. Então, assim, ela era muito grande. Eu dei uma olhada aqui na Bíblia, porque aqui falava exatamente a parte histórica, né? Exatamente o tamanho da Babilônia. Mas vamos lá. Bom, 22. És tu, ó rei, tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estendeste até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destrua-na, mas deixe que o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei. O rei é, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, pois que admitas que o Altíssimo domina sobre o rei dos homens e os dá a quem quer. Gente, olha que interessante, 26. A ordem, não deixar o toco da árvore com as raízes, significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, o rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados, à tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Então aqui Daniel chama, né? Chama Nabucodonosor. Né? Ele leva essa palavra de renuncia aos teus pecados, à tua maldade, pratique a justiça, tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço, no palácio, rei da Babilônia. Gente, nesse versículo, 12 meses depois, primeiro, a gente vê a paciência de Deus. E segundo, a gente vê a dureza do coração do homem de ouvir a voz de Deus. Desde o começo do capítulo, né? Daniel já tinha interpretado um sonho, os seus amigos já tinham sido libertos da fornalha e mesmo assim o coração do Nabucodonosor estava duro. Então, assim, e aqui, depois de 12 meses dessa interpretação, então Deus é um Deus de paciência. E aqui a gente pode ver também a dureza do coração humano, né? De ouvir a voz de Deus. 30. Disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe será tirada.
Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e que dá a quem quer. Então, aqui no 33, a gente vê que a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. O que aconteceu, pessoal? Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e os seus pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como garras de uma ave. Então aqui a gente vê que a loucura, né? Aqui existe uma doença que chama doença zoantrópica, né? Que a pessoa fica imitando o animal. Então a gente vê que realmente aqui houve, né, esse momento aí na vida do Nabucodonosor. Então, realmente foi uma humilhação para um homem tão soberbo, para um homem tão arrogante, né, tão inflado como era Nabucodonosor. 34. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Olá, gente, o que começa a acontecer do 34 ao 37, a gente começa a ver uma certa conversão de fato, um coração quebrantado. Olha lá. Levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei, glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhes o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele fez é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Pessoal, que capítulo, né? Assim, que capítulo que a gente vê realmente, né? A gente, assim, nos revela a luta de Deus na salvação desse rei, na salvação de Nabucodonosor. O quanto que Deus move céus e terra para a conversão de uma pessoa tão insuportável, né? Uma pessoa tão idólatra, né? Eu acho que a gente pode trazer aí vários adjetivos, né, para Nabucodonosor. Então, assim, aqui a gente vê, gente, a soberania de Deus e a salvação de fato acontecendo. E isso de fato, gente, nos mostra o quanto que nós não devemos desistir da conversão de alguém. O motivo de não ter, o motivo mesmo, né, de não ter sido convertido, às vezes, é porque a pessoa não está totalmente aquebrantada. Então a gente precisa ir trazendo a revelação do Senhor, né? E quem faz isso? O Espírito Santo. Quem faz a conversão? O Espírito Santo, mas é o nosso papel anunciar, né? É o nosso papel anunciar Jesus. Então, assim, quem reluta em se prostrar, gente, cremos que um dia será quebrantado ou ele perecerá eternamente. Infelizmente, essa é uma realidade, né? E aqui a gente vê isso muito claro. Então a gente vê que isso ocorre, né? Que há essa revelação, que o Senhor mostra aqui quem Ele é, né? E há o reconhecimento, o quebrantamento, a adoração do Nabucodonosor. Então, assim, né? Hoje, né? Qual que é o nosso motivo de oração hoje? Que a gente de fato possa orar, né? Para que as pessoas se voltem ao Senhor, que a gente possa ser sensível aos dons do Espírito Santo, né? As coisas que as pessoas vêm compartilhar conosco, nas visitas, nas ministrações, né? Que a gente, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, a ouvir as histórias, a
orar pelas pessoas e também para orar por aqueles, né, que às vezes já tiveram um contato com Jesus, já ouviram falar de Jesus e que ainda não está totalmente aquebrantada. Então que a gente tire, gente, esse dia para estar orando por essas pessoas, para que pessoas aceitem a Jesus. Olha quantas oportunidades Deus deu para Nabucodonosor. Ele atraiu realmente. A gente vê o plano aqui do Senhor para salvar essa vida. Então que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar pessoas a aceitarem a Jesus. Amém? Então que a gente possa ser sensível a essa voz, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe.